destaques, tá? Que para mim vão ser complicados hoje, viu? É um jogo que eu já vi várias leituras sobre alguns jogadores. Eu vou começar com o Pedro, porque ele já citou Love. Então faltam dois, né? No seu pódio, Pedro. Quem seriam os três Do melhores, a terceiro pro ordem? primeiro ou do primeiro pro Falta um, na Você que verdade. sabe. Falta um. Você que sabe. Pô, porque Fabinho Então vou lá, começar- O Fabinho tem que estar, então falta do um. primeiro, então, para mim, Fabinho na liderança aí, impecável. Eu até postei no Twitter hoje que foi, na minha opinião, foi a contratação da temporada, é o nome do Sport nessa Série B, tá em todos os lugares do campo. Óbvio que ele vai oscilar, óbvio que ele vai jogar mal em algum momento, mas o E que ele repito, entrega... para as viúvas de Dalpozo. Não jogou com Dalpozo. O que ele entrega é fora do normal. E como eu já falei aqui uma vez, e é uma informação que eu tenho, ele fez uma estreia muito mal. No jogo seguinte, Dalpozo cortou, ele não foi relacionado e o atleta ficou chateado. Entendeu? Então ali ele já poderia perder o atleta, poderia ter escanteado de vez. Eu lembro desse debate e eu lembro exatamente o que a gente falou. Porra, o jogador que tem que estar chateado é a torcida do Sport, pô. A atuação de Fabinho na estreia foi Mas horrível. a gente sabe como é hoje em dia, né? Sim, que mas assim, Ninguém jogou nada, Cássio. Ninguém jogou nada e só ele Sim, saiu. não, mas a dele foi muito ruim, muito. Eu lembro demais, me chamou muita atenção. Eu fiquei disse, porra, eu quero o terceiro jogador com passagem do Ceará, né, meu amigo? O Ceará foi foda esse ano aí de bola. Mas aí, então, assim, ele não ser titular no jogo seguinte era absolutamente natural. E jogador ficar chateado que não é titular, eu lembro até que eu falei para Pedro na época. Estranho seria o jogador não ficar chateado, Pedro. Isso é absolutamente normal o jogador ficar assim, chateado. Mas isso aí é mais um erro grave da conta de Dalpozo. Não, a insistência sobre a não utilização é outra coisa. Mas daquela atuação e o treinador achar que pô, é melhor segurar um pouquinho aqui, porque fisicamente, de repente, não foi o ideal, tal, beleza. Mas na hora que você faz o que Dalpozo fazia em outras peças, é simplesmente excluir o cara do seu raio. Assim, isso, que é o que Dalpozo faz. É isso que ele fazia. Esse é um problema mais grave. Quando a gente chegar no balanço do final do ano, aí eu digo o que foi que eu fiquei sabendo dessa história do Fabinho. Aí a gente segue. Mas assim, para mim, primeiro lugar, o Fabinho impecável hoje, fez o primeiro gol, mudou ali o panorama da partida, né? Trouxe o Sport de volta para o jogo. Eu acho que ele já vinha merecendo esse gol, porque vinha tentando, é um cara muito presente nos escanteios, tentou as 2, 3 bolas de cabeça hoje, chuta de fora da área, ele cruza, ele passa, ele dribla, ele tá em todos os lugares do campo, inverte e tenta situações diferentes. Então é um cara que me surpreende, porque desabrochou, né? Aos 35 anos aí, porque ele nunca foi esse tipo de jogador, acho que em canto nenhum. Nunca teve esse destaque todo, esse status de um grande jogador num elenco, seja em Série A, ou seja e em é ponto momento. De partida para o ano que vem, viu? Com certeza. Ele é do Botafogo ainda, né? Tá emprestado, mas o contrato dele encerra. Eu acho que não, viu? Acho que ele tá... mas eu acho que ele tá solto, não? Eu acho que o contrato dele encerra no final do ano, se eu não estiver enganado. Mas acho que encerra com o Sport e com o Botafogo. Tenho certeza não. Mas acho que é um jogador solto. Fábio, em primeiro lugar... Tenho quase certeza que é solto. Segundo lugar, acho que eu vou... Rapaz, vou de Facundo. Pela importância dele em campo, pela criação ofensiva do Sport, que foi bem diferente das últimas partidas. Recomposição defensiva também. Não foi aquele cara morto, né? Aquele ponta morto, como a gente já teve vários aí durante o ano. Então é um cara que ajuda, eu acho que dos estrangeiros é o que mais vem agregando, né? Com pouco tempo aí de clube, de uma forma geral, aí num balanço total. Então eu acho que fica aí no segundo lugar. Teve boas oportunidades, participou dos lances. Poderia ter feito até o gol, né? Cavou ali aquele pênalti. Teve outra chance também, cara a cara, no começo do segundo tempo e perdeu. Foi que o Love deu a bola para ele. Eu acho que ele fica aí no segundo lugar. E pelo segundo tempo eu escalo o Love. Pela participação, pela importância, pelo lance que Cássio relembrou também, da falta de Juba na trave, pelo gol que ele fez, né? Que é fundamento, entendeu? Um torcedor até me lembrou no Twitter que antes do Sport acertar com o Love, tinha toda aquela dúvida, né? Aí eu fui lá no Instagram dele, tinha um treinamento dele, sozinho, driblando os cones, pegava a bola de esquerda no ângulo, pegava de esquerda no ângulo, pegava de direita no ângulo. Aí eu postei no Twitter, aí a galera ficou bem empolgada, né? Assim, tu perguntou quantos gols ele estaria pago? 8, não foi? Na dúvida. Tem 2 e a turma tá achando bom.
8 Mas- gols. 8 gols tá. Pra Love ter 8 gols. Esse time ia ter muito ponto agora, mano. Puta que pariu. Mas ele Muito perdeu muito gol. golzinho, viu? Perdeu, é isso mesmo. É É. 2, 3 gols. É o que eu imaginei que ele ia fazer. É. Cássio, Mas assim, teus acho que meu top melhores. 3 é esse. Os destaques. Fabinho, para mim, foi o melhor jogador do esporte. E Pedro falou exatamente. O cara arma, desarma, dribla, aparece fisicamente. É um jogador veterano, tá? Um jogador experiente, não é novo, não. Tem um gás danado. Tecnicamente tem uma ótima participação do esporte nessa Série B. Fred falou assim, é um jogador pensando que vem, beleza. E quando fala isso, é considerando primeira divisão, se fosse o caso. Né? Porque se fosse primeira divisão, Não, certamente. primeira e segunda. Não, segunda. É, pras duas. Mas Porque a pra, segunda tipo, divisão, certamente. Para a ser peça primeira, principal da segunda, é. para a primeira, eu acho que talvez ali para fazer parte também, e tal, se fosse o caso. Mas para a segunda, se ficando na segunda e ele tiver interesse, eu acho que seria sim um jogador para continuar. Está respondendo muito bem. Um jogo, uma estreia muito ruim, mas depois foi muito bem. Logo, em segundo lugar, o gol ele conta com um pouco de sorte, mas o chute foi muito bom. No mínimo, acertou o travessão, no chute, uma pancada ali fora da área. Ele fez parte da blitz. Antes daquele lance, ele deu a bola para Facundo ficar cara a cara com o goleiro. Antes daquele lance, ele que sofreu a falta para ter a bola de Juba, ou seja, ele participou ativamente das melhores oportunidades de gol, até fazer o gol, inclusive, que o Sport teve no segundo tempo. Então, Wagner Love tá entre os destaques. E um nome aqui que acabou passando batido, assim, os nomes que Pedro falou, acho que fizeram boas partidas, mas eu acho também que vale estar. Eu achei uma ótima partida de Sander. Tipo, eu não achei uma boa partida, eu achei uma ótima partida de Sander. Muito seguro. Dessa vez não terminou de touca, né? Não terminou machucado nem nada, assim, se barroando lá com a galera, mas ativamente tentando. Assim, os erros ele vai continuar tendo. Ainda deu um chapéu em Jean Carlos. Mas um chapéu que foi foda também, cobriu a obra de Brenan, né? Aí, porra, o cara jogou a bola lá em cima, passou o cara e pegou na frente. Mas, enfim, foi um jogador que procurou tabelar, marcou bem, apareceu o tempo todo, cruzou na área também, não deixou só para a Juba ter esse papel. Eu acho que a volta de Sander ajuda o Sport, porque o Sport teve problemas ali na lateral esquerda com o Lucas Hernandes. Eu estou fazendo besteira. Lucas Hernandes é o outro da esquerda. Lucas Hernandes ou a própria utilização de Juba com a ponta ficando com outro nome, assim, que na época que era Jaderson, Bill, qualquer um desses jogadores assim. Então, assim, a volta de Sandra dá uma segurança. Acho que ele fez uma boa partida. Mas, assim, tiveram outras atuações que dá para citar. A gostei, já falei aqui, gostei da atuação de Labandeira. Deixa eu ver aqui do que tinha citado. Gustavo Coutinho, só acho que muito na marcação, sem grande destaque. Denner jogou pouquinho mesmo, mas eu acho que já que a gente falou da pauta aqui de como é que fica o banco do Sport agora, já que quem era banco agora é titular, e como é que fica o nível, eu acho que Denner, ele está voltando a ser uma peça útil. É uma peça que, na verdade, fez falta até na final da Copa do Nordeste, né, que ele, assim, de estar 100%, porque ele estava bem. Quando ele machucou, ele vinha muito bem, né? Depois... Era o melhor momento dele. Então, é isso. Dos destaques positivos. Já foi dito os negativos ou está só no... Não, eu falto os meus positivos, Cássio. Eu vou no mesmo voto de Pedro, tá? Meu voto é o mesmo de Pedro. Com a ressalva, que aí eu também vou até iniciar os negativos por causa dessa ressalva. Que foi uma partida em que jogadores se recuperaram dentro dela, tá? Porque Love fechou o primeiro tempo, para mim, como um candidato a ser um dos piores em campo. Quando termina o primeiro tempo, eu estava muito incomodado com 4 desempenhos. Um deles pontual, que foram as 2 primeiras bolas erradas de Sabino. Aquilo ali marca. O Sport leva um gol dessas bolas. Para mim é o pior jogador do Sport. Assim, sim, não, melhor, tal. Eu não acho não. Pior. Eu não acho não. Mas junto você com tinha o jogador de futebol. Você tinha esse problema, tá? Porque ele errou nas 2 primeiras bolas, mas depois parou de errar e depois até jogou bem. 2, Ronaldo. Horroroso. Partida assustadora no primeiro tempo de Ronaldo e em parte do segundo tempo, tá? Porque
o erro de Sabino resultou em gol, mas o Ronaldo perdeu 2 bolas que o Náutico saiu em maioria e não resultaram em gol. Tá? Ronaldo muito mal. O velho Ronaldo deu um migué enorme no primeiro gol do, do, do Náutico, no único gol do Náutico, né? Ele dá um migué enorme, fica ali no chão. Tá? Juba, muito mal, atrapalhando na frente. E Love também muito mal. Desses 4, para mim, 3 se recuperam da partida. Sabino se recupera. Ronaldo, depois do gol, se recupera, depois da virada, porque o jogo cai naquele joguinho que ele gosta, de ficar tocando bola de um lado para o outro, e até na própria marcação, né, porque o Sport deu um passinho para trás e o Náutico vindo de frente ele marca melhor do que ter que marcar correndo atrás. E Love se recuperou muito bem. Juba, para mim, ele não se recupera. O único ponto positivo é a bola que ele bate na trave. Então, para mim, o pior em campo é Juba, porque foi o único que não se recuperou tecnicamente. O segundo pior, Ronaldo, e o terceiro, Sabino, pelos erros do começo. Então, essa é a minha visão. Pedro. Eu acho que eu vou por aí também, só vou mudar a ordem. Eu acho que, pelo que a gente espera do Sabino, entendeu? Eu acho que eu colocaria ele hoje como, assim, bem empatado com o Ronaldo. Acho que os dois aí com o pé em segundo e com o pé na liderança em relação a desempenho. Porque o Ronaldo, na marcação do primeiro tempo, foi muito mal. Não gostei dele. O Náutico estava com o meio de campo muito povoado. E a gente via ele muito perdido, porque o Fabinho, por ser muito participativo, em alguns momentos ele não chegava a tempo para recompor alguns lances, porque ele tinha ido no ataque, ele tinha ido participar de um lance na lateral. E o Ronaldo sozinho, né, a gente sabe que muitas vezes, para ele ser esse tipo de jogador, ele deixa muito a desejar. Esse cara do combate, esse cara para acompanhar em velocidade. Então é só no trotezinho por várias vezes ali. Então, o Sabino também, os primeiros 2 lances da partida, e juntando também com a questão física, que isso vem me incomodando muito, muito, até o próprio Giovani, a gente consegue ver uma evolução. O Giovani que chegou era um Giovani muito mais pesado do que é o Giovani hoje. Longe do ideal ainda, mas você já vê o Giovani tentando dar um carrinho, tentando fazer alguma coisa diferente. Às vezes ele volta na marcação, ele recompõe. E o Sabino não. O Sabino tem qualidade, é um cara diferente com a bola no pé. É um cara que muitas vezes, com 2, 3 tapas, ele sai da zaga, sai lá para fazer um cruzamento e chuta e participa de algum lance ofensivo. Mas hoje, defensivamente, e aí a gente volta para a questão do Rafael Thierry. Se fosse o Fábio Alemão no jogo de hoje, com essas falhas do Sabino, entendeu? Em relação ao Náutico, seria grave aquele primeiro tempo ali, em relação se fossem as 2 chances, né? Vamos tratar assim, seriam 2 chances, 2 gols, porque a gente sabe que até o posicionamento do Rafael Thierry impacta em relação à recomposição, em relação ao ataque adversário, que o Thierry faz diferença. Então eu acho que Ronaldo e Sabino estão empatados aí, Juba em terceiro lugar, muito mal, e até um conselho que, não sei se o Claudio vai ouvir, se vão passar para ele, né? Eu acho que está na hora de poupar o Juba, porque o Juba hoje já chegou numa crise com a torcida de falta de paciência, entendeu? Botou a bola na trave, podia ter feito gol, podia ter saído melhor, mas o geral do Juba hoje não agrada. O Juba erra tudo, erra passe, erra escanteio, erra lances bobos, ele tá com a mania de querer dar caneta. Ele tá sozinho na lateral e quer dar uma caneta. Ele tá no contra-ataque, ele tenta dar uma caneta. Eu acho o jogador mais Então, nocivo hoje ofensivamente ao Sport, assim. ele Ok, tá de vez em errando quando sai muito. assistência boa, mas a quantidade de bola que ele desperdiça é absurdo. Então, eu acho que até para preservá-lo, eu sacaria. Eu sacaria ele hoje do time. Entendo toda a questão de bola parada, que ele pode em algum momento. Eu até achei que ele melhorou quando ele cai pela direita. Ele passou a acertar mais cruzamentos, ele passou a tentar mais tabelas por ali. Até achei que ele saiu de uma nota bem baixa. Recebeu uma bola, mas recebeu uma bola. Ele recebeu uma bola ali, completamente aberto pela direita. Ele parou, agitou para a esquerda e cruzou. Era a bola de entrada de área, ele não fez. Assim, é o que eu digo assim, eu digo lá do começo do ano. O Sport precisa jogar com 2 pontas.
Eu, assim, todo mundo, Juba, 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 e eu. Porra, tá dando certo, tá resolvendo, mas assim, é o caminho errado, porra, é um time pensa, é um time que não joga com dois pontas, mas eu aceitei, né? Não tinha ponta, era ele. Mas agora eu acho que o desenho mudou. Cássio, teus três melhores. Ou, desculpa, teus três piores. Sabino, apesar da tua explicação em relação ao melhor durante o jogo, mas assim, mas a merda já estava feita. Na hora que aconteceu, eu estava lembrando assim, daqueles vídeos os vídeos de bastidores, né? Que a gente pensa, atenção total, vamos aqui, vamos morder, ninguém vai poder falhar, não sei o que, é hoje, é tal. Com 40 segundos, o cara dá uma farrapada, já deixava o atacante o adversário na cara do gol. Com 5 minutos, já erra de novo, e na segunda tentativa, o atacante vai lá e marca o gol. Então, assim, o início de Sabino foi muito mal e determinou um caminho que o Sport teve que percorrer para conseguir o resultado que era necessário. Mesmo que ele tenha melhorado, mas o estrago já estava feito, assim, de um time que poderia ter muito trabalho para fazer alguma coisa, que é o que vem sendo o Náutico, para uma facilidade impressionante. Tem todo o mérito de Giovani, mas assim, nos dois lances, a colaboração de Sabino é muito grande. Então, assim, para mim, aquilo ali foi determinante para ele ficar numa lista entre os piores, apesar do Sport ter vencido a partida. E Ronaldo é o que você falou. Acho que passou muito tempo talvez sendo pior do que Sabino. Que Sabino ele foi muito nocivo no início do jogo, mas depois, assim, aí estabilizou, mas já estava ao placar. Já Ronaldo ficou sendo regular nesse problema, e no segundo tempo, por duas vezes, eu não sei se foi porque tu chegou a dizer, Fred, que em dois lances que ele perde a bola, o Ronaldo teve o lance. Eu lembro desses lances, mas nos dois, na verdade, por um triz ali terminou em falta. A jogada, na verdade, não prosseguiu. Aqui eu lembro. Os lances que eu lembro. Um deles sim, outro não. Outra jogada prosseguiu. Ele girou, ele é o cara que tecnicamente foi ele consegue falta, proteger a outro bola, não. né? Ele protege Perdeu a bola, rodou. Aí perdeu ali, era tipo 3-1. Era 3 jogadores do Náutico, um do Sport, e assim, isso por demora com a bola no pé dele. Aquele jeito dele, Ele toca, recebe, aí roda, aí toca, recebe, aí fica rodando. Aí nesse caso, foi rodar demais, quase colocou. E em outros momentos assim, mas é só, é um futebol que agrada. Eu vi até o trecho da entrevista dele para João Vitor. João Vitor perguntou para ele sobre o negócio do concursado. Ele respondeu. Foi uma boa pergunta, a resposta dele foi boa, inclusive. Mas eu acho que ter Ronaldo tem as boas atuações, e quando as atuações são ruins, elas são muito problemáticas. Assim, não é um jogador bom que não dava no dia feliz, tal. No caso de Ronaldo, o ruim de Ronaldo, quando ele está nesse dia, é muito problemático. Porque acho que para um futebol onde tem setor de análise de desempenho, que você espera que o seu time tenha, que os adversários tenham essa coisa toda, é impossível que o adversário não saiba que se Ronaldo estiver no dia ruim, a porta para jogar, o tamanho da porta que tem para jogar. E hoje eu acho que essa porta estava aberta. O Náutico acabou não aproveitando.